Nesta primeira parte da nossa segunda aula, o nosso foco estará voltado ao estudo de operações lógicas, conhecida como lógica booleana, e de sua implementação em circuitos digitais através de portas lógicas. Veremos também uma importante ferramenta, tanto no projeto quanto na análise de circuitos digitais, chamada de tabela verdade. O uso da tabela verdade vai nos acompanhar em praticamente todo o semestre. Nada do que fazemos hoje em termos de circuitos digitais seria possível se não fosse George Bullock, em 1850, propôs toda a formulação lógica que hoje é utilizada. Somente mais tarde, em 1930, quase um século depois, Claude Shannon pegou essa formulação matemática que o Bullock havia proposto e aplicou em telefonia. A base do trabalho de Claude Shannon é hoje utilizado em praticamente todo o projeto de circuitos digitais. Vimos na última aula que é possível fazer com que circuitos eletrônicos representem a informação através de dois estados bem distintos, 0 ou 1. No caso da lógica, o 0 representa uma condição falsa e o 1 representa uma condição verdadeira. Em termos elétricos, o 0 é representado por um nível de tensão ou de corrente baixo e o 1 é representado por um nível de tensão ou corrente alto. De forma análoga, o 0 representa um não, o 1 representa um sim. Em termos de funcionamento físico, 0 normalmente é representado com uma chave aberta e 1 é representado com uma chave fechada. A álgebra booleana se baseia em operações lógicas simples e da combinação destas. As mais comuns são ou, e não, ou no inglês or, and e not. E sua aplicação em circuitos desde a época de Shannon, em 1930, na época com relés, geralmente é feita com chaves, normalmente abertas e normalmente fechadas. Aqui temos a implementação, um exemplo de implementação de uma porta lógica simples, a porta lógica não, utilizando dois tipos distintos de transistores. O transistor canal P, que se comporta com uma chave fechada sempre que colocamos um nível baixo ou zero na sua entrada, e o transistor canal N, que se comporta com uma chave fechada cada vez que colocamos um nível lógico alto ou condição 1 na sua entrada. Como é que esse arranjo pode se comportar como uma função lógica não? É muito simples. Quando aplicamos um nível lógico zero ou uma tensão baixa, o transistor canal P se comporta como uma chave fechada, conectando a saída à tensão mais alta do circuito. Isso faz com que o nível lógico alto apareça na saída, fazendo com que uma entrada baixa corresponda a uma saída alta. Portanto, o nível lógico é invertido. Por outro lado, se colocarmos um nível lógico alto na entrada, é o transistor tipo N que se comportará como uma chave fechada, conectando a saída à tensão mais baixa de alimentação do circuito, levando um zero à saída. Portanto, para 1 na entrada temos 0 na saída, para 0 na entrada temos 1 na saída. E assim, a entrada é sempre mostrada invertida na saída ou negada na saída. Uma tabela verdade nada mais é do que uma descrição completa das saídas em relação a todas as combinações possíveis das entradas. Com base, portanto, no número de entradas e no número de saídas, definimos o tamanho da tabela verdade com o número de linhas e de colunas que são necessárias para a descrição completa do circuito. Neste exemplo, temos duas variáveis de entrada, A e B, e uma variável de saída, S. Portanto, temos duas colunas para as entradas e uma coluna para a saída, definindo 3 colunas na nossa tabela verdade. O número de linhas deve conter todas as combinações possíveis das entradas. Portanto, para 2 entradas, temos 4 combinações possíveis. Precisamos de 2 na N linhas. Tomando esse novo exemplo, quantas linhas e quantas colunas seriam necessárias para descrever o comportamento desse circuito? Como temos agora 3 entradas, precisamos de 8 linhas. 8.
de 0 a 7. E teremos 3 colunas para as entradas e 2 colunas para a saída. As operações lógicas e portas lógicas são representadas da seguinte forma. A função lógica OU é representada principalmente através do sinal de adição, mas pode também ser representado dessas duas outras formas. Este é o símbolo utilizado para a porta lógica OU. E a tabela verdade é mostrada aqui à direita. Em uma função OU, só teremos uma saída falsa, ou zero, quando ambas as entradas forem falsas. Ou seja, qualquer uma das entradas verdadeiras força a saída a um nível lógico 1. A mesma lógica pode ser adotada para uma porta de 3 entradas ou uma função de 3 entradas. Podemos afirmar que a saída só será falsa na condição em que todas as entradas forem falsas. Ou seja, qualquer uma das entradas sendo verdadeiras leva a condição de saída também ao verdadeiro. Já a porta lógica E é representado pelo sinal de multiplicação ou por um ponto, mas também são utilizadas essas outras duas formas. Aqui temos o símbolo da função lógica E, e a tabela verdade mostra que a única situação em que a saída é verdadeira ou 1 é quando ambas as entradas forem também verdadeiras. Qualquer outra situação não é suficiente para levar a saída ao verdadeiro. Portanto, seguindo a mesma lógica, teríamos apenas a última linha aqui como verdadeira e todas as demais como falsas. Vimos na explicação do circuito elétrico como funciona a porta lógica não, simplesmente invertendo a entrada. Então, nesse caso, a saída é simplesmente a negação da entrada, o estado lógico contrário da entrada. Temos ainda as portas lógicas não E e não OU, que são muito importantes porque são portas universais. Este será o assunto do nosso próximo vídeo. A não E é simplesmente a negação de uma porta E. Aqui temos a porta E e esse símbolo representa a conexão da saída da porta E com a entrada de uma porta não. Obviamente, a tabela verdade é a negação da tabela verdade da função lógica E. Portanto, a saída só será falsa quando ambas as entradas forem verdadeiras. E a porta lógica não OU é a negação de uma porta ou uma função lógica OU, e a tabela verdade mostra que só teremos saída verdadeira quando ambas as entradas estiverem em zero. Uma outra porta lógica que é combinação das anteriores é a ou exclusiva ou XOR. A característica dessa porta, ou função lógica, é produzir uma saída verdadeira somente quando apenas uma das entradas for verdadeira. Caso as duas forem falsas ou as duas verdadeiras, a saída dessa função será zero. Uma aplicação interessante desta porta lógica é a detecção de valores diferentes. Observem que a saída só será verdadeira se as duas entradas forem diferentes. Se ambas forem iguais, a saída é falsa. Portanto, se negarmos a saída de uma porta lógica ou exclusivo, teremos um detector de entradas iguais, que é justamente a XNOR, ou não ou exclusivo. Observem que se negarmos essa função, teremos saída verdadeira quando as duas entradas forem iguais. E a saída será falsa quando as duas entradas forem diferentes. Muito bem, que tal encerrarmos o nosso vídeo fazendo 2 exercícios de revisão?
O problema 2.1 nos pede para fazer a tabela verdade do circuito. O circuito possui 3 entradas e uma saída, o que define que a nossa tabela terá 3 colunas para a entrada, A, B e C, e uma coluna para a saída. Com uma entrada de 3 variáveis lógicas, teremos 8 possíveis combinações, de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Começando com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, 8 estados de 0 a 7. A tabela verdade consiste em encontrar o valor de saída para cada uma dessas combinações de entrada, considerando a função lógica representada aqui em termos de circuito, ou de portas lógicas. Começando de 0, 0, 0, temos para a entrada A igual a 0, temos a inversão aqui na porta lógica não, B igual a 0, C igual a 0. Com a função lógica E entre 1 e 0, temos saída 0. E aqui novamente temos a saída 0 se B for 0 e C for 0. Por consequência, 0 ou 0 produz uma saída S igual a 0. Passando à próxima combinação de entradas, temos A igual a 0, não A igual a 1, B igual a 0, portanto, 0 e 1 é 0, e 0 e 0 também é 0. Novamente temos um 0 na saída. A próxima combinação de entradas é A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 0. Se A igual a 0, não A é 1, B é 1 e A e B sendo 1, a saída da função lógica E também será 1. Por outro lado, se B é 1 e C é 0, a saída dessa AND será 0. Observem que se uma das entradas da OR é 1, já é suficiente para termos 1 na saída. Portanto, temos o primeiro 1 como saída da função lógica. A quarta entrada é A igual a 0, não A igual a 1, B igual a 1, produzindo não A, B igual a 1. E C igual a 1, produzindo um novo 1 na saída da segunda porta AND. Portanto, temos novamente 1 como saída. Na próxima entrada, temos A igual a 1, produzindo não A igual a 0, B igual a 0, por consequência, não A, B será igual a 0, e C igual a 0. Isso garante 0 nas duas entradas da porta OR, o que faz com que a saída seja 0. A sexta combinação de entrada desse circuito corresponde a A igual a 1, não A igual a 0, B igual a 0,
e C igual a 1. Temos aqui 0 e 0, produzindo um 0. 1 e 0, também 0, portanto 0 na saída. Penúltima combinação possível de entradas, A igual a 1, que invertido resulta em 0. B também 1. E C igual a 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 também é 0. Portanto, temos um 0 na saída. E quando todas as entradas forem iguais a 1, temos A é 1, não A é 0, B é 1 e C é 1. Temos aqui nas entradas da porta ou 0 ou 1, produzindo 1 na saída. E a última combinação resulta em um verdadeiro ou 1 na saída. Essa é a nossa tabela verdade resultante, passo a passo. Um modo abreviado de chegarmos ao mesmo resultado é analisando quais condições são necessárias para fazer com que a saída seja 1. Para isso, precisamos que esta entrada seja 1 e a outra 0, que esta entrada seja 0 e a outra 1, ou que ambas sejam 1. Para que a porta end superior tenha 1 em sua saída, precisamos obrigatoriamente 0 na entrada A e 1 na entrada B, porque aí temos não A igual a 1 e temos 1 em ambas as entradas da porta E. Assim, todas as ocorrências de A igual a 0 e B igual a 1, que são encontradas aqui, já garantem que S seja igual a 1. A outra possibilidade de fazer S igual a 1 é que tenhamos B igual a 1 e C igual a 1. Isso é encontrado nesta linha e nesta linha da tabela verdade, sendo que para 0, 1, 1 já temos marcado S igual a 1 nessa condição. Portanto, aqui temos o 1 e todas as outras combinações resultarão em 0. Assim podemos montar a tabela verdade de forma mais rápida, analisando quais as condições específicas que fazem S igual a 1 na saída. A tabela verdade para o segundo circuito tem exatamente o mesmo tamanho daquela do primeiro. Temos então 3 variáveis de entrada, A, B e C. O que nos dá 3 colunas e uma coluna de saída S. As combinações de entrada são as mesmas, 0. Para analisarmos as saídas, podemos utilizar o mesmo método abreviado que utilizamos logo após a resolução do primeiro problema. Nesse caso, o que precisamos saber é quais são as condições de entrada para que a variável de saída S da porta U exclusivo produza uma saída 1. Neste caso, a saída 1 será produzida quando a primeira entrada for 1 e a segunda for 0, e a primeira entrada for 0 e a segunda for 1. Ou, em outras palavras, a saída da U exclusivo é 1 quando as duas entradas forem diferentes.
Quais as condições das variáveis A, B e C que produzem as condições de entrada para que a Shor produza 1? A primeira entrada da Shor vem de uma função A e B negado. Sabemos que essa função será 1 para todas as condições de entrada, exceto 1 e 1 na entrada. Portanto, para todas essas condições de A e B, teremos 0 na saída dessa porta NAND. Sempre que tivermos essa combinação de entrada e C igual a 0, ou seja, nesta linha, nesta, apenas nestas, teremos S igual a 1. Nas demais teremos 0. Por outro lado, se A e B forem 1, teremos 0 em uma das entradas da Shor, e ela só será 1 se C for igual a 1. Então, C igual a 1, A e B igual a 1 produz 1 na saída S. E a outra condição é 0. Opcionalmente, poderíamos montar essa tabela verdade analisando progressivamente qual o resultado produzido pelas entradas, colocando todas as combinações de entrada desde 0, 0, 0 até 1, 1 e 1.